Olá, irmãs. Meu nome é Silmara e eu quero hoje dividir com vocês um pouco do meu amor pela palavra de Deus. Eu só sou uma pessoa que ama a palavra de Deus, ama estudar a palavra de Deus, e eu tenho o privilégio de hoje falar com vocês sobre Atos 15, que é um capítulo muito importante da Bíblia, que eu gosto muito e que eu poderia falar sobre esse capítulo por horas, mas eu vou condensar ao máximo. É um capítulo grande e tem tantas questões envolvidas que não dá tempo de tratar de todas. Então eu vou tentar ser o mais sucinta e mais rápido possível. Eu não vou ler o capítulo todo, eu vou tentar passar pelas partes que eu considero mais importantes. E eu peço que tudo que eu fale venha do Espírito Santo e não de mim, e que possa ajudar na sua caminhada com Jesus. Que seja proveitoso esse nosso tempo juntos. Atos 15. Começa assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então, Atos 15 trata o tema central de Atos 15, é uma questão está se sendo discutido na igreja primitiva como as pessoas poderiam ser salvas. Quando a gente fala ser salvas, o que isso significa? Ser salvo significa você ir para o céu. Céu é um lugar real, não é um imaginário, é um lugar que existe. E nós temos duas escolhas. Quando a gente morre para essa parte da eternidade da vida, ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno. Então, a salvação significa uma eternidade com Deus. Essa é a salvação que eles estão falando, é a salvação da nossa alma. Salvação. Então, essa é uma questão muito importante, não somente naquela época, mas agora, nas nossas vidas, a salvação. Como eu posso ser salvo? Paulo e Barnabé e os discípulos, Pedro, depois da ressurreição de Jesus, todos começaram a pregar o evangelho da salvação de Jesus Cristo. Como podemos ser salvos? Como podemos ganhar o céu? E eles estavam pregando, crê no Senhor Jesus e será salvo. Isso é Atos 16, 31. Só que os fariseus, que vocês devem saber, o grupo religioso dos fariseus, que Jesus criticou muito quando ele estava aqui na terra, alguns desses fariseus, eles se converteram ao evangelho de Jesus Cristo. E os fariseus, eram um grupo religioso judeu que seguiam à risca as leis de Moisés. Quando eles se converteram ao cristianismo, que eles ouviram a mensagem de Jesus e acreditaram, eles levaram com eles para a igreja
todo o background deles, religioso, tudo eles levaram com eles. Eles queriam continuar seguindo as leis de Moisés e o costume religioso dos antepassados deles. E eles falaram, quando os gentios são pessoas, todo mundo que não é judeu é gentil, quando os gentios se convertem ao evangelho de Jesus Cristo, eles têm também que seguir as leis de Moisés, inclusive a parte que fala da circuncisão. E essa é uma questão muito importante, porque imagina se os novos convertidos tivessem que passar a seguir as leis, os costumes dos judeus. Eles não estavam se convertendo para se tornarem judeus, eles estavam se convertendo ao cristianismo, ao evangelho de Jesus Cristo. Como a sede da igreja primitiva era em Jerusalém, eles foram Paulo e Barnabé e alguns outros, eles falam juntamente com outros, foram a Jerusalém. Teve uma reunião chamada Conselho de Jerusalém para discutir essa questão tão importante da salvação. E é importante a gente entender também que esses fariseus, eles seguiram essas leis rígidas a vida inteira. Era muito difícil para eles aceitar que a salvação que a gente tem em Jesus é um dom gratuito de Deus. Muita gente tem essa dificuldade hoje. O que? Para eu ser salvo, é um dom gratuito, eu não preciso fazer nada. Não, gente, não precisa fazer nada porque Jesus já fez tudo pra gente na cruz. A nossa parte é aceitar a salvação em Jesus Cristo, receber em fé a salvação que Deus oferece. Efésios 2, 8, 9 fala, tudo que você deve fazer é receber em fé a salvação que Deus oferece. Totalmente confie em Jesus como pagamento dos seus pecados. Acredite nele e você não perecerá. João 3,16. E João 14,16 fala, Deus está lhe oferecendo a salvação como um dom. Tudo que você tem que fazer é aceitá-la. Jesus é o único caminho da salvação. Essa é a nossa parte. E era muito difícil para eles entenderem. A gente tem que pensar que, por exemplo, esses fariseus, imagina que você está na faculdade. Você vai ficar na faculdade 5 anos. Você não falta um dia, você faz todos os trabalhos, você estuda 8 horas por dia para tirar 10 nos testes e você se dedica com tudo que você é, com tudo que você tem aquilo. E aí no último dia de aula, depois de 4, 5 anos de faculdade, no último dia vem um aluno novo. Esse aluno novo senta, escuta a última aula e fala, eu entendi tudo. E o professor fala para ele, ok, você passou, eu vou te dar seu diploma, você passou com 100. Era esse que era o sentimento dos fariseus. Não é justo tudo que a gente passou cumprindo as leis rígidas de Moisés e agora vem os gentios e só pela fé e acreditar e eles vão ser salvos assim como eu? Foi difícil acreditar, é difícil acreditar hoje, mas essa é a verdade. E no Conselho de Jerusalém, eles oraram, eles estavam cheios do Espírito Santo e eles decidiram que Deus não faz. Aí você vai em Atos, vou saltar lá para o versículo 9, Atos 15, versículo 9. Deus não faz distinção alguma entre nós e eles. Estão falando de gentios e judeus, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Essa foi a conclusão que o Conselho de Jerusalém chegou, que Deus não faz distinção entre judeu e gentil, que a salvação
a mesma salvação que Deus oferece para os judeus, ele oferece para nós, os gentios. Então, e que bom que essa foi a decisão, porque vocês imaginam como que o cristianismo poderia se espalhar, como mais pessoas podiam conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus, se eles tivessem que, além de acreditar em Jesus e confiar nele, que ele está pagando nossos pecados, tivessem que começar a seguir tradições dos judeus e as leis estritas de Moisés. O cristianismo não ia se espalhar como se espalhou. Muitas pessoas não iam ter essa oportunidade de conhecer a Deus, estar num relacionamento íntimo com Deus. Então, isso foi uma parte muito importante da história da igreja primitiva. É claro que o resto do capítulo está falando o que Tiago veio e ponderou sobre o assunto. Pedro também deu testemunho dele, falando que o Espírito Santo foi dado aos gentios, assim como foi dado para os judeus, e vocês podem ler isso lá, mas a conclusão foi essa: não, nós não precisamos impor nos gentios os costumes dos judeus e as leis de Moisés. Basicamente, o que eles falaram é: Jesus é suficiente para a sua salvação. Acreditar em Jesus, confiar em Jesus é suficiente para a sua salvação. Salvação não é Jesus mais as leis de Moisés, Jesus mais a circuncisão. Não é hoje em dia Jesus mais bons atos e caridade. Você não vai ser salvo com Jesus mais você ir para a igreja todo domingo, Jesus mais você ler a Bíblia todo dia. É claro que é bom você ir à igreja, congregar com seus irmãos e irmãs, é bom ler a Bíblia, edifica a sua alma, o seu espírito, o meu espírito, o nosso espírito, a nossa alma. Mas para a salvação, não é Jesus mais nada, é somente Jesus. Jesus é o que nós precisamos para a nossa salvação. E vou lá para o versículo 19, que foi a conclusão do Conselho de Jerusalém. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Essa foi basicamente a conclusão. E como que eles comunicaram essa decisão para a igreja primitiva? Não tinha e-mail na época, não tinha internet, eles escreveram uma carta eles mandaram algumas pessoas que faziam parte do Conselho de Jerusalém para levar essa carta para as igrejas, junto com Silas, Judas, o Paulo também foi, Barnabé, mandaram pessoas com essa carta. Essa é a nossa decisão. E a carta foi recebida com alegria pelos gentios, porque eles não iam precisar carregar esse fardo tão pesado. E é importante notar que a única restrição, o que eles falaram nessa carta é: você não precisa seguir as leis de Moisés e os costumes judeus, mas se abstenha de idolatria e imoralidade sexual. Eles falam também da carne de animais estrangulados e do sangue, porque muitas vezes isso era parte de ritual pagão, parte de idolatria. Então, eles estão falando: não façam isso. Foi a única coisa que eles a restrição que eles colocaram nessa carta. Mas eles não estão falando: você deve fazer isso para ser salvo. É um conselho: se abstenha de imoralidade sexual e idolatria, que vai ser bom para vocês. Então, tudo isso tinha nessa carta. Essa carta foi levada para as igrejas, e as igrejas foi comunicada a decisão do Conselho de Jerusalém. E vou pular lá para o versículo 28. Mais uma vez, eles falaram nessa carta: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das exigências necessárias, abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne dos animais estrangulados e da imoralidade sexual.
Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Que são coisas que não agradam a Deus. Então, eles só falaram para evitar esse tipo de coisas. Eles reuniram a igreja, entregaram a carta e a decisão foi comunicada à igreja primitiva. Agora, então a questão da salvação é muito clara na Bíblia. O que nós precisamos para ser salvos? Precisamos acreditar, primeiro, que nós somos pecadores e que precisamos de um Salvador. O pecado nos separa de um Deus puro e maravilhoso. E quando a gente peca, a nossa é uma morte, não é uma morte física, é uma morte, é uma separação da nossa alma, uma morte da nossa alma. O sacrifício de Jesus na cruz, Jesus foi o sacrifício perfeito para pagar pelos nossos pecados. Quando a gente peca, um sangue inocente tem que ser derramado, como era no Antigo Testamento, um sangue inocente de um animal perfeito. Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus era perfeito, Deus em carne, e foi o sacrifício perfeito para pagar pelos nossos pecados. Quando você confia que Jesus pagou pelos seus pecados, acredita nele, você se arrepende dos seus pecados, confia que Deus pode te perdoar através do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, você recebe o céu, a salvação. É um dom gratuito de Deus, é um presente de Deus para a gente, o melhor presente que existe, a nossa salvação, a nossa alma, a vida eterna no céu com Deus. E o finalzinho do capítulo 15 de Atos vai falar de uma questão agora. Atos é a história do começo da igreja, como a igreja se formou, alguns conflitos na igreja. Eu quero ler para vocês que depois que esses mensageiros entregaram as cartas para a igreja, algumas localidades, eles decidiram ficar lá. No capítulo 34, no versículo 34, Silas decidiu ficar ali. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Vocês estão vendo que desde o começo da igreja há conflitos. Nem todo mundo concorda com tudo. Não existe igreja perfeita. Desde o começo da igreja havia desentendimentos. Olha o que a Bíblia fala. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Paulo e Barnabé, que haviam viajado juntos, pregado juntos o Evangelho de Deus, se separaram, foram para caminhos diferentes por causa desse desentendimento. Esse Marcos é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. Como vocês já devem ter visto, há um tempo atrás ele começou a viajar com Paulo e Barnabé, mas ele não terminou. Ele voltou, a gente não sabe por quê. A gente não sabe se aquilo foi muito difícil para ele, se ele ficou com saudade de casa, mas ele não terminou. E isso deixou Paulo ressentido e quebrou a confiança que Paulo tinha nele. Quando Barnabé falou, vamos levar Marcos, Paulo falou, não quero saber dele, ele já nos abandonou antes. Paulo estava como se diz, o pé atrás com Marcos, e Barnabé queria dar uma chance para Marcos de novo, porque talvez agora ia ser diferente.
Então, conflito na igreja primitiva. Eu quero falar para vocês que não existe igreja sem conflito, porque a igreja é formada por nós humanos, que somos pecadores. Não existe igreja. Paulo, um homem de Deus, Barnabé, um homem de Deus, eles tiveram um desentendimento a ponto de se separarem. E isso acontece, conflitos acontecem em toda a igreja. Não fica procurando a igreja perfeita, onde tudo vai ser perfeito, que ninguém vai te magoar ou te decepcionar, porque a igreja é formada por nós, seres humanos, pecadores. Agora, a gente tem que olhar o exemplo de Jesus. Não vamos ficar olhando para um pastor, alguém que trabalha na igreja, uma pastora, como exemplo. O nosso exemplo é Jesus, somente Jesus. Jesus é perfeito, ele nunca vai nos decepcionar. Nunca, nunca. Jesus nunca vai nos decepcionar. Mas um pastor pode, um padre pode, porque são pessoas que não são perfeitas. E não vamos. Tem muita gente que passa a não se congregar com outros irmãos e irmãs porque tiveram uma decepção na igreja. A gente tem que estar, infelizmente, preparado para isso, porque só Jesus, Deus é perfeito. Então, assim como Deus nos dá a salvação, o dom gratuito, a graça de Deus, eu peço que vocês possam estender essa graça para os pastores também, para os padres, as pessoas que trabalham na igreja, os voluntários da igreja, porque ninguém é perfeito. Por favor, não deixem isso afetar o seu relacionamento com Jesus, com Deus, porque as pessoas vão nos decepcionar. A gente não pode colocar essas pessoas que estão na igreja num pedestal, porque eles não são perfeitos. Então, eu peço a vocês que se alguma coisa aconteceu na sua vida, que você teve uma decepção com a igreja, dê uma chance, porque é um lugar para a gente se congregar, para crescermos juntos. A caminhada cristã foi feita para a gente não caminhar sozinho. É bom quando a gente cai, ter uma mão para nos ajudar a levantar. Então, é importante, é bom ir à igreja, se congregar com irmãos e irmãs. E se você não vá para uma igreja, nada é necessário, não é necessário para salvação, mas é bom para a gente, é bom para nossa alma ficar no meio de outros pessoas que acreditam e que amam a Deus como a gente. Fortalece a nossa, edifica a nossa alma, ajuda a nossa caminhada. Um abraço a todas. Espero que vocês possam pôr, quem ainda não pôs a sua fé em Jesus para salvação, eu peço que vocês pesquisem, leiam a Bíblia e possam colocar a sua fé em Jesus Cristo, que Ele é o único caminho a Deus, só Jesus que pode nos salvar. Um abraço.